Gente, ontem o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais do governo Lula, deu algumas declarações interessantes sobre essa briga aí que está tendo entre o Centrão e o governo federal para ter aí o controle do Ministério da Saúde. Para quem não está sabendo, o PP, especialmente, né, que é o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, quer ter de volta o controle da pasta. Vamos lembrar que lá em 2017, durante o governo Temer, quem mandava no Ministério da Saúde era o PP, na figura do então deputado federal Ricardo Barros, que naquela época se tornou ministro. Então, gente, o Padilha disse na entrevista coletiva que ele deu ontem o seguinte: eu quero ser justo com o presidente Arthur Lira. Tanto para mim quanto ao presidente Lula, em nenhum momento o presidente Arthur Lira reivindicou qualquer ministério. Em qualquer das conversas que teve, fez qualquer tipo de reivindicação ao Ministério da Saúde ou outro ministério do governo federal. Essa declaração aqui do Padilha, gente, é interessante porque basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, o Lira diretamente nunca foi ao Lula e nunca foi a mim pedir ministério ao Lula. Só que, para quem está inteirado dos bastidores, sabe que o Lira mandou muitos recados pelos seus interlocutores. A gente sabe disso, né? Quem está bem informado do que está acontecendo nos bastidores de Brasília sabe que o Lira mandou interlocutores passar essa mensagem para o governo, né? Então, mas essa declaração aqui do Padilha faz muito sentido, porque diretamente, claro, o Lira nunca pediu ministério. Até porque, gente, esse tipo de movimentação é muito brusca e o próprio Lira sabe que ele não pode se expor muito nesse momento de pedir ao Lula o ministério. Porque esse tipo de movimentação só acontece quando o governo está muito fragilizado, quando o presidente da República está muito fragilizado. Ora, não foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro? Não foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro estava fragilizado, a figura do presidente da República estava fragilizado, e o Centrão aproveitou o momento e deu lá as suas exigências e praticamente começou a controlar o governo federal. Na prática, o Bolsonaro terceirizou o seu governo para o Centrão. Não é o caso aqui, gente. O governo Lula está indo bem. O governo Lula está caminhando. Fez muita coisa durante esses primeiros 6 meses de governo. E o governo Lula, gente, tem uma base popular muito forte. A gente viu ontem, na pesquisa do Datafolha, 37% de avaliação positiva. Essa porcentagem nada mais é do que a base de apoio do governo, que está ali firme e forte, desde o início do governo. Então, gente, não é lá um movimento muito aconselhável o Arthur Lira fazer isso agora diretamente. Mas, claro, ele vai continuar mandando recados, seus interlocutores vão continuar agindo nos bastidores, mas é claro que isso vai acontecer. É natural, gente. Dentro da realidade brasileira, isso é natural. Certo? Mandar interlocutores, mandar alguns recados e tal. E na sequência o Padilha diz o seguinte, ele esclarece: o presidente Lula em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministras, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Isso é verdade, gente. Tanto é que, se a gente prestar atenção, os ministérios estratégicos estão nas mãos ou do PT ou de aliados de confiança do Lula. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda, Haddad, que na minha avaliação é a figura que tem a maior confiança do Lula dentro do PT. Né? A gente tem ali o próprio Padilha, gente, que, querendo ou não, a pasta dele é importante no sentido de ser uma pasta responsável pela articulação política. Na prática é como se fosse uma subpasta da Casa Civil. A própria Casa Civil, gente, está... Né? O Lula escolheu o Rui Costa, que é da confiança dele e que foi uma indicação do Jacques Wagner. Né? Então, os principais ministérios estão nas mãos, aliás, estão sob o controle dos aliados de confiança do presidente Lula. E o Padilha continua dizendo o seguinte: desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde.
sobretudo depois de toda a situação na pandemia, pela importância do tema da saúde pública, de querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro de saúde pública, perdão. Gente, vamos lembrar que durante a pandemia, aquele momento trágico da vida nacional, o Ministério da Saúde estava nas mãos do general Eduardo Pazuello. E o resultado? Milhares de mortes. O desmonte na saúde pública em plena pandemia. Vamos lembrar das descobertas que a CPI da pandemia fez sobre a vacina da Pfizer, sobre a falta de interesse do governo em comprar a vacina, comprou forçado, pressionado pela sociedade. Então, naquele momento, o Lula já estava ali avaliando toda a situação e ele já estava também pensando que caso ele fosse eleito, caso ele voltasse à presidência, ele ia colocar um quadro de saúde pública. E ele está correto, gente. Não há o que se discutir. A Anísia Trindade, que é a atual ministra, é um quadro de excelência na área. E o Padilha continua dizendo o seguinte: escolheu uma mulher, que é justamente a Anísia Trindade. A primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde. Isso também é um detalhe importante. Escolheu a ex-presidente da Fiocruz, por todo o papel que ela teve durante a pandemia. Gente, não há o que criticar aqui. Entendem? Não há o que criticar aqui. Sabe? Não há o que criticar. Foi uma escolha, dentro ali dos padrões técnicos, uma escolha correta. E também, gente, o Padilha aqui, né? Como um político, ele também está defendendo a indicação dele, porque a Anísia foi uma indicação do Padilha. Então ele também está fazendo o papel de defender a sua indicada. Ele está correto também, gente. Não há o que criticar aqui. Não há o que criticar aqui. O ponto que eu avaliei aqui inicialmente foi justamente essa declaração do Padilha de que o Arthur Lira diretamente nunca foi pedir ministério. Isso é verdade. Até porque seria um movimento muito brusco, gente. E o governo Lula está caminhando. O governo Lula está fazendo coisas importantes no país. Baixou o preço da gasolina. A inflação da comida está caindo. Eu sempre reforço esses pontos. O aumento do salário mínimo. Então, assim, são medidas que vão começar a serem sentidas, primeiramente pela parte de baixo da pirâmide, ou seja, pelas classes mais populares. Mas assim, gente, o governo Lula, no momento, não tem por que fazer essa troca tão brusca. Claro que o amanhã ninguém sabe. Mas tu me diga que o governo Lula não vai fazer uma troca tão brusca como essa, tão cedo.